Vamos começar pela Neoquímica Arena, primeira vitória do Internacional jogando no estádio diante do Corinthians e deu Inter 2-1, jogo que também marcou a despedida do Fábio Santos. Eu estou nesse Canelada com o Bruno Prado, com o Giovanni Chacon, com o Flávio Prado. Bruno, muito boa tarde para você. Falando desse Internacional que bateu o Corinthians, depois do jogo, Mano Menezes falando em contratações, falando em incentivo financeiro. Foi um jogo que deu o que falar. Bruno Prado, boa tarde. Boa tarde, Pedro, boa tarde a todos. E foi uma vitória justa do Inter, foi mais um péssimo jogo do Corinthians, né? O Corinthians, ele vai se salvar do rebaixamento por duas vitórias fora de casa, uma muito improvável contra o Grêmio e uma outra que também era difícil, mas era contra um time que está brigando ali, que é o Vasco, né? Na terça-feira, na vitória contra o Vasco. Na matemática, o Corinthians ainda corre algum risco, mas é um risco mínimo, né? Um risco apenas que nos números ali, na prática, tem que acontecer muita coisa errada para o Corinthians para ele acabar rebaixado. Mas, de qualquer maneira, é um péssimo campeonato do Corinthians. Ontem foi o último jogo em casa. O Corinthians, no seu estádio, ele, desde que foi inaugurado, na média, é um time muito forte como mandante. Mas nesse campeonato não foi, né? Ontem o Corinthians fez o seu 19º jogo, o último como mandante, e ganhou 6, né? O Corinthians ganhou 6 de 19, jogando em Itaquera. Por isso lutou para não cair. No ano passado o Corinthians ele não era um bom visitante, mas ele ganhava quase todas em casa. Ficou em 4º lugar no campeonato. Esse ano ele não melhorou muito como visitante, apesar dessas vitórias que eu citei aí contra o Grêmio, contra o Vasco, mas no geral não foi nada brilhante também a campanha como visitante e foi muito mal como mandante também, né? Vencendo só 6 de 19 partidas. Então ontem foi mais um jogo ruim do Corinthians, perdeu e merecidamente para o Internacional. O Inter que é um time que, quando você vê jogar, e ontem o Inter fez um jogo muito bom, você vê claramente aí que foi uma questão de escolha, de prioridades. O Inter optou por jogar tudo na Copa Libertadores, por muito pouco não chegou à final, nos últimos minutos ali tomou uma virada do Fluminense e aí o brasileiro ficou de lado. Quando voltou pro brasileiro de verdade, já não dava para lutar nem pela vaga na Libertadores, mas era um time que poderia estar entre os 6 primeiros ali. Ele não deve muita coisa não para os times que estão lá na parte de cima. O Corinthians do Silvinho, do Vitor Pereira, todo mundo falava, é o time que ganha em casa, mas tem muita dificuldade fora. Só que o Corinthians, nesses últimos jogos, na fase mais recente, venceu 2 partidas importantes fora contra Grêmio e Vasco, mas perdeu para o Bahia e ontem foi derrotado mais uma vez em Itaquera, jogando diante do Internacional. Se não tivesse vencido o Grêmio e o Vasco, hoje teria 41 pontos. Com essas 2 vitórias fora de casa, 47. É o 13º colocado, numa situação mais confortável, mas se não tivesse conseguido essas 2 vitórias, que foram importantíssimas, estaria ali, né? O Bahia tem 41 pontos, o Vasco tem 42, o Santos 43, aí vem o Cruzeiro com 45, o Corinthians com 47. Ô Bruno Prado, o Giovanni Chacon citou o Romero, 5 gols nos últimos 5 jogos. Tem estrela, mas quando a gente imagina o Corinthians para 2024, o Corinthians disputando títulos, é um fator que preocupa ter o Romero como destaque desse time e jogadores que custaram caro, como o Yuri Alberto não. Como é que você vê, né, esse Corinthians que está tentando se planejar aí, já visando a próxima temporada? O Cássio ontem colocou o futuro dele em aberto no clube, o Fábio Santos se despediu da torcida e a gente tem um Romero que nos últimos 5 jogos marcou 5 gols, Bruno Prado. O Romero tá ajudando o time a não cair, isso sem dúvida, né? Ele fez o gol contra o Grêmio, fez 2 contra o Vasco, ontem fez o gol, ontem o time perdeu, nesses outros 2 jogos o time conseguiu pontos. Então ele tem sido um jogador importante sim nessa reta final de campeonato, mas não é um cara que, mesmo quando ele estava no seu melhor momento, né? Em 2017, por exemplo, quando foi campeão brasileiro, ele era titular, ele nunca foi um grande goleador, né? O Romero é um cara que ajuda, que tem a sua utilidade, mas ele não é um cara que desequilibra, um cara que... Ele não é um jogador diferente, ele é um jogador muito esforçado e normal, assim. Ele pode fazer parte de um elenco, mas o Corinthians, para ser mais competitivo, ele vai ter que mexer bem no seu elenco, porque é um elenco em que os jogadores mais talentosos já estão mais velhos e parece que vai ser muito difícil retomar. O Renato Augusto mesmo é um exemplo, é um cara que ainda tem um ou outro momento de brilho, mas... tem as lesões e antes a gente dizia, quando ele está em campo ele desequilibra, o problema é que machuca muito. Agora ele não está conseguindo render nem quando está em campo, porque nessa reta final ele está tendo uma sequência muito grande de jogos
Ele não está se machucando, ainda bem, mas mas com uma sequência muito grande, ele não está conseguindo jogar bem. Ontem, mais uma vez, jogou muito mal, acabou substituído. O Fábio Santos está se aposentando, na defesa o Fagner faz um bom tempo que não joga bem. Esse ano o Fagner nem foi um titular absoluto. Agora com o Mano, que fixou um pouco mais, mas durante quase todo o ano ele revezou com o Bruno Mendes ali na lateral direita. Então o Corinthians ele tem que mudar a sua base de titular, só que não é fácil, é um desafio pesado para a diretoria que vai assumir agora com o Augusto Melo de presidente, porque vai ter que mudar um elenco, mas até onde se sabe não tem dinheiro para mudar muito, assim, para trazer outros jogadores tão qualificados ou mais qualificados do que os jogadores que estão aí. Provavelmente vai ter algumas vendas, o Moscardo deve ser vendido, isso aí parece que está bem claro, mas, por exemplo, repor o Fábio Santos já não é tão simples. Parece que vão trazer o Hugo do Goiás, que não é nem um jogador jovem, é um jogador que foi no CRB, que ele jogou a maior parte da carreira. Fez aquele golaço contra o São Paulo. Que assim, é um jogador que pode até chegar e dar muito certo, mas... O Paulo contratou um que fez golaço no Corinthians e não andou, né? Agora estão contratando um que fez golaço no São Paulo. Tá difícil. Não é um bom critério, hein? Não é um bom critério. O Hugo, pelo que os jogos que eu vi dele no Goiás, assim, é um jogador normal. Não dá, pode chegar e cumprir, não precisa ser o novo Roberto Carlos, não. Tem que cumprir bem a função ali, pode ser que ele consiga fazer isso. Mas, assim, é uma interrogação imensa. O Corinthians não tem hoje condição de... Não, eu vou trazer esse cara aqui, esse cara é quase certeza que vai tomar conta da lateral esquerda, por exemplo. Como trouxe o Bidu esse ano e o Bidu foi muito mal. O Bidu não é melhor que o Hugo. Não, nem pior. Ele foi campeão ano passado ele foi campeão da Série B com o Cruzeiro. O Bidu fez uma boa Série B. Aí chegou no Corinthians e não jogou bem. Então, é uma aposta mais ou menos assim, como foi o Matheus Bidu. Eu vou querer saber do Flávio e também do Chacon sobre esse assunto, mas antes vamos ouvir a palavra do professor Mano Menezes, o Mano que analisou essa derrota do Corinthians e falou até mesmo em contratações. O Mano Menezes fala e a gente acompanha aqui no Canelada da Jovem Pan. Geralmente no futebol a gente quer individualizar. Sai quem, entra quem, quanto você vai trazer. Não é essa a parte mais importante que o Corinthians vai ter para investir nessa modificação. A partir desse momento, você vai estabelecer o nível de transformação que nós vamos fazer no elenco. Hoje, por exemplo, no momento crucial do jogo, a gente colocou quase que só jogadores com menos de 20 anos. Não é fácil entrar nessa hora, numa situação como essa, né? E você vai comparando com os outros que entram do outro lado, você vai vendo o que é um equilíbrio maior, como é difícil isso, né? Às vezes um jovem demora para entrar no jogo, às vezes toma uma decisão que você fala assim, nossa senhora do céu, como é que essa decisão foi tomada? Mas é dessa idade, né? É do jogador em formação. E o Corinthians teve que apressar essa utilização dos jogadores num número bastante grande. O que a gente tem que fazer nessa hora? Buscar um equilíbrio de construção de elenco. O equilíbrio vai na parte física, na parte mental, na parte de maturação, na parte de experiência de jogar jogos e momentos de jogos importantes, como são os jogos grandes, como foi o jogo de hoje, quando chegou no momento importante do jogo. E aí, a grande pergunta que fica no ar. Flávio Prado, Giovanni Chacon, Corinthians que a partir do ano que vem terá o Augusto Melo como novo presidente. Como construir um elenco competitivo, forte, realizar contratações no mercado da bola, jogadores que possam chegar para fazer a diferença, se o Corinthians também enfrenta fora de campo problemas financeiros. O Mano Menezes tocou nesse ponto. A gente tem que ver o orçamento, quanto que o time vai poder investir. Porque essa fase financeira do Corinthians, as dívidas que a gente conhece e tudo mais, é algo que deixa o torcedor preocupado. E também promessas, né? Porque na eleição do Corinthians nós tivemos muitas promessas de grandes contratações para a próxima temporada. Mas como? Com que dinheiro? Tem como o Corinthians sustentar tudo isso? É a grande pergunta que fica no ar para a próxima temporada. Alguns ídolos saindo, né? A gente fala aqui do Fábio Santos. Como que o Corinthians pode montar esse elenco competitivo para a próxima temporada, Flávio? Olha, eu gostei muito dessa fala do Mano. Muito. Temos que ver o que temos de grana para saber o que a gente vai fazer. Que tipo de time nós vamos fazer. Futebol, como qualquer coisa, não se faz sem grana. Se não tiver uma grana legal para investir, você vai ter que dar um jeito. Você vai tentar ser um time intermediário. Eu acho importante, inclusive, que o Corinthians coloque isso pro seu torcedor. Só. Tá feia, e até o Augusto Melo tem esse ponto a seu favor. Se fosse o senhor André Negão ganhasse,
ele era da situação. Então seria cobrado, não, mas isso aí você fazia parte da administração. Como o Augusto Melo está chegando, ele tem a favor dele esse lado de, bom, eu não tenho nada a ver com isso. E aí ele pode tentar, eu acho que ele ganha um fôlego para poder fazer um time razoável, dar uma melhorada, mas com grana limitada. Se ele chegar gastando mais do que tem, é mais do mesmo. Isso aí nós já vimos. A gente lembra que o Corinthians estava quebradíssimo e trouxe 4, 5 jogadores, e aí que a coisa piorou ainda mais. Lembra disso? Eram 3, eu não vou conseguir lembrar quais eram os jogadores, mas eles contrataram 4 ou 5 jogadores. O Renato Augusto era um deles. Renato, William, Juliano, Roger Guedes. Isso. Veio. E dinheiro, né? Aí afunda mais. Se for fazer esse tipo de coisa, é mais do mesmo. Não adianta. Então tem que ser uma coisa com o pé no chão. O Augusto Melo disse que vai tentar segurar jogador na base, eu acho isso muito difícil, porque quando o cara tem uma proposta do exterior, é muito difícil você segurar, porque o cara quer ir embora, o jogador quer dar um passo adiante. Então não é uma coisa simples, mas gosto da ideia do Mano D. Quanto nós temos de dinheiro, e a partir daí nós vamos ver o que nós podemos fazer. Não existe milagre na vida, no futebol, existe trabalho, pensamento, planejamento, estratégia. O Mano está com uma cabeça de planejamento e de estratégia. Vamos ver se o Augusto Melo vai seguir essa linha que o treinador está colocando. Eu acho perfeito. Vamos ver o que temos de dinheiro. O que nós temos, como dizia o grande Cláudio Cassu, qual é o budget? Né? Vamos ver quanto nós temos para gastar. E aí você compra. Você pode fazer o que você quiser. Hoje você tem cartão de crédito, você pode comprar carro,